CM Punk retorna e reconquista o WWE Championship depois de mais de 13 anos longe do cinturão. Nesse vídeo, eu vou abordar um pouco do resultado do combate do main event da noite de ontem, no Raw do dia 6 de julho de 2026, e dizer o que eu espero do reinado e do fim do reinado do Sami Zayn, que durou apenas 9 dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta de conteúdo de luta livre, deixa o like, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, antes de abordar o combate e o resultado em si, eu preciso dar um contexto do que aconteceu. O combate marcado originalmente era entre o Cody Rhodes e o Sami Zayn pelo WWE Championship. Porém, no início do show, o Cody e o Sami estavam ali nos bastidores conversando quando o Gunther apareceu e atacou o Cody Rhodes. E isso fez com que o Cody ficasse impossibilitado de lutar naquela noite. E isso foi confirmado mais tarde pelos médicos. E aí a gente já ligou o alerta de que o CM Punk iria retornar para lutar pelo título. O fato é esse que foi confirmado logo mais tarde, porque o Nick Aldis apareceu dizendo para o Adam Pearce que havia arrumado um adversário para o Sami. E aí a gente já tinha certeza de que seria o CM Punk. E aí fomos para o main event do show. O Sami Zayn fez a entrada dele com o título. E depois de um breve suspense ali, o CM Punk apareceu entrando na arena e fazendo sua entrada ali rumo ao ringue para lutar pelo título do Sami Zayn. E aí os dois fizeram ali um combate de aproximadamente 20 minutos, que foi um bom combate, é bom que se diga. Foi um combate com um ritmo um pouco mais lento, porque a gente precisa levar em consideração que o CM Punk não é nenhum garoto e que ele estava alguns meses sem lutar. E aí depois de um combate ali de quase 20 minutos, onde os dois até começaram a usar o finalizador do outro, foi um combate bem interessante, com uma boa história contada, o CM Punk aplicou o DTS e venceu o Sami Zayn para conquistar o seu terceiro título da WWE. O CM Punk é 8 vezes campeão mundial agora. Ele havia conquistado o antigo título do World Heavyweight Championship em 3 oportunidades, havia conquistado o novo formato, o novo título, né, do World Heavyweight Championship em 2 ocasiões e já havia conquistado o WWE Championship em 2 oportunidades lá atrás, em 2011, 2013, por ali, até agora, quando ele, depois de anos, ele volta a conquistar o WWE Champion. Então, CM Punk é o novo WWE Champion e isso deve setar o combate entre o CM Punk e o Cody Rhodes para o SummerSlam. E a gente vai ver como que vai ser desenvolvida essa história, porque agora a gente teve o Gunther atacando o Cody, tem o Sami Zayn que perdeu o título e fica meio perdido agora nessa história. A gente vai precisar entender o que a WWE está pensando fazer agora com toda essa gente. Falando primeiro sobre o Punk, eu já falei aqui, eu acho que é claro que acho que todo mundo pensa dessa forma. O CM Punk é um grande lutador, é um grande nome da história da WWE, isso é fato, goste ou não dele. Ele não precisa lutar com frequência para elevar um cinturão. Dar o título nas mãos dele, por si só, já vai fazer com que esse cinturão se torne algo interessante. O CM Punk aparecendo, com 5 minutos no microfone, ele vai conseguir contar uma história e vai conseguir gerar um hype em torno dele e do cinturão. O CM Punk é um grande lutador e ele fala muito bem no microfone, dos melhores que a gente tem nesse quesito. E eu não tenho nenhum problema em tê-lo como WWE Champion. Ele foi um dos meus lutadores favoritos lá atrás, em 2008, 2010, 2011, por ali. E ele era um dos nomes que me fazia querer acompanhar a WWE toda semana. Então eu não tenho nenhum problema com o Punk WWE Champion. Inclusive, eu acho muito melhor do que o Cody WWE Champion nesse momento, que é outro lutador que é bom que se diga. Eu não tenho nada contra, eu gosto, mas eu só acho que ele não precisa do título agora. E aí a WWE faz um retorno óbvio do Punk ali no Raw em Chicago e dá o título para ele. Isso faz com que agora ele seja 3 vezes campeão da WWE. E vai setar o combate entre ele e o Cody no SummerSlam, muito provavelmente. O problema todo aqui tá no fato do Sami Zayn ter perdido o título com 9 dias. E isso não é nenhuma novidade na WWE. A gente já teve vários casos de lutadores que ganharam o título e perderam logo na sequência porque eles são campeões de transição. São um lutador que vai ganhar o título apenas para dropar o título dias depois ou semanas depois para outro lutador. Eles gostam de fazer isso geralmente quando eles querem tirar o título de um babyface e dar para outro babyface, mas eles não querem que esses dois babyfaces se enfrentem. Então eles colocam um heel ali no meio do caminho para tirar o título desse primeiro babyface e dropar o título para o outro. Isso faz com que nenhum dos dois
babyfaces ali acabem tendo um hit, acabem dando a entender que estão tornando o heel, acabe se voltando contra o público de forma acidental. Isso pode acontecer ao contrário também, um heel perde um título para um babyface e dropa o título para outro heel logo em sequência. Isso é bem normal de acontecer. A gente tem o caso, por exemplo, do Rey Mysterio, apesar do Rey Mysterio ter lutado contra o John Cena, que era outro babyface, apesar do público não gostar muito dele, o Rey Mysterio ganha o título, que se não me engano ele estava vago, ele ganha o título do The Miz no início de uma edição do Raw, e naquela mesma edição do Raw, no main event, ele perde o título para o John Cena. Então, o reinado do Rey Mysterio ele durou ali algumas horas. Obviamente, isso gerou uma ira muito grande do público na época, mas imagine só você ganhar o título e perder o título na mesma noite. Então, o reinado do Sami Zayn perto disso foi um reinado longo, foi um reinado de 9 dias, mais de uma semana. Mas o ponto é o seguinte: a gente sabia que o Sami seria um campeão transicional, apesar de eu defender a ideia de que ele segurasse o título por um longo período, porque eu acho que ele tem capacidade para tal. Mas essa escolha da WWE já era de se imaginar que eles fariam isso. Só que eu acho que, por mais que ele seja um campeão de transição, eles poderiam ter dado um pouco mais de longevidade para esse reinado. Eles poderiam ter feito com que ele dropasse o título no Saturday Night Main Event, que vai acontecer no Madison Square Garden. Eles poderiam ter feito com que ele dropasse o título mais pra frente em uma edição do SmackDown, porque o título do WWE Championship ele pertence ao SmackDown e não ao Raw. O CM Punk poderia ter feito um retorno ontem de outra forma. Ou, eventualmente, o combate entre os dois poderia ter acontecido, mas terminasse numa desclassificação. Enfim, não foi o que a WWE pensou. O Sami Zayn perde o título com um reinado de 9 dias, e isso me chateia muito, porque eu fiquei muito satisfeito com a conquista dele no Night of Champions. Foi um resultado extremamente surpreendente e naquele momento eu elogiei muito a WWE. E eu imaginei que eles pudessem construir algo interessante ali em cima disso. Aproveitar um pouco desse momento, aproveitar um pouco do hype do Sami com um título em mãos, fazer alguns combates, aproveitar ali de forma rápida esse reinado, fazendo alguns combates interessantes, fazendo com que o Sami Zayn defendesse o título contra alguns lutadores ali que muitas das vezes não têm oportunidade por esse título. Mas a WWE decide entregar o título nas mãos do Punk e deixa o Sami agora com o título. Aliás, deixa o Sami sem o título, né? E agora a gente vai ter que esperar para ver o que é o plano da WWE para o Sami Zayn, porque a ideia para o Punk, aparentemente, é que ele defenda esse título no SummerSlam contra o Cody Rhodes. Eu, particularmente, não me empolgo muito com essa ideia de Cody Rhodes contra CM Punk pelo título. Acho que se fosse um combate entre os dois sem o título em jogo seria interessante, mas pelo título, não sei. Espero que o CM Punk mantenha o cinturão. E eu gostaria de ver o Cody Rhodes um pouco longe da rota do título mundial por um período. Acho que ele está muito tempo ali nessa perseguição do título. Quando ele não é o campeão, ele tá indo atrás do título. Então isso tá me cansando um pouco. Eu acho que tá cansando muita gente também. Eu não vou falar aqui que a WWE fez um show horrível, que a decisão foi uma porcaria e que estragou todo o show, porque foi um bom show. A gente teve duas mudanças de títulos. Foi a mudança da Division, reconquistando o título também dos Street Profits depois de 15 dias, que me surpreendeu até mais do que essa conquista do Punk, porque eu imaginei que os Street Profits poderiam ter um reinado mais longo. Talvez a WWE esteja pensando já em engatilhar um heel turn do Montez Ford e se separar da dupla. Eu acho que seria um erro agora, porque a WWE está capenga de duplas, e eu acho que seria uma decisão completamente equivocada, por mais que eu queira ver o Montez Ford sozinho. E aí eles deram o título para a Division. Eu imaginei que eles fossem perder o combate, a Division fosse perder o combate, e isso poderia causar ali o início de uma separação da stable. Mas a WWE dá o título de volta com a ajuda ali da Maxine, que finalmente eles puxam esse gatilho da Maxine, tornando o Rio e se juntando à Division, né? E agora vamos ver qual vai ser o desenvolvimento aí dessa história também. Mas falando especificamente do combate entre Cody e Punk, eu acho que vai ser um bom combate. Eu não acho que tinha necessidade de ter o título em jogo. O Sami Zayn, agora a gente fica por entender o que a WWE vai fazer com ele, aonde que eles vão encaixar o Sami Zayn nessa história. Se eles vão encaixar ele nessa história de fato, eu imagino que não. Eu acho que agora eles devem planejar algo diferente para ele. Eu espero que pelo menos eles construam algo interessante para ele no SummerSlam, que ele possa lutar que ele possa estar em algum combate no SummerSlam lutando de fato, porque eu acho que seria um grande desperdício, uma grande sacanagem você dar o título para ele no Night of Champions, tira o título dele depois de 9 dias e no maior evento, no segundo maior evento do ano da WWE, que é o SummerSlam, ele não tem nenhum combate setado. Para mim seria um erro,
muito grande. Eu fico triste porque eu gosto muito do Sami, eu acho ele um talento incrível, tanto em matéria de promos, qualidade no ringue nem se fala, ele é um dos melhores que a gente tem hoje, e também o carisma que ele tem. Infelizmente, a gente não pôde ver um pouco desse Sami Zayn, né, a gente não pôde nem sentir o gosto desse reinado, de como que seria um Sami Zayn carregando esse título por alguns meses. É uma pena, mas de qualquer forma, o Sami Zayn sai do hall de lutadores, de grandes lutadores que não conquistaram o WWE Championship, né? A gente tem vários exemplos aí de lutadores que nunca conquistaram esse título especificamente, mesmo eles sendo grandes lutadores e tendo boas carreiras ao longo dos anos aí na WWE. Então o Sami Zayn sai desse hall de lutadores que nunca conquistaram o WWE Champion e tem no currículo dele que ele é um ex-campeão mundial, e isso ninguém vai tirar dele, e isso é um ponto positivo, porque ele merecia isso, né? E agora ele é um Grand Slam, porque ele já conquistou o título intercontinental, o título norte-americano, o título de duplas e o título da WWE. Então ele é um Grand Slam, ele é considerado agora um ex-campeão mundial, e isso por si só já é algo interessante, já é algo que eu particularmente fico feliz de saber que agora o Sami Zayn é tratado e vai ser tratado como um ex-campeão mundial, mas que ele receba um bom tratamento e um bom push aí para a sequência da carreira dele até o, principalmente agora a partir de agora até o SummerSlam. Eu fico curioso para saber o que que eles vão fazer com o Sami Zayn. Beleza? Mas então é essa minha opinião a respeito da derrota do Sami. Eu não consigo ficar extremamente revoltado, porque, como eu disse, eu imaginei se o Cody Rhodes ganha o título, eu ficaria muito, muito revoltado. Mas como foi o Punk que voltou, a gente já sabia que ele ia voltar, né? Mas foi até de fato surpreendente o fato dele ter lutado de fato pelo título. Eu não consigo ficar extremamente irritado, extremamente revoltado com o resultado em si, porque é o Punk que ganhou o título depois de muitos anos. Ele não era campeão da WWE há anos, né? Desde que ele saiu da companhia. Então, ter ele como campeão não me revolta tanto. Fico chateado, mais chateado do que revoltado, é pela derrota do Sami Zayn. Mas essa é a minha opinião a respeito do resultado, a respeito de tudo que envolveu esse combate. Quero saber a opinião de vocês, deixa o like, comente aqui embaixo o que vocês esperam do reinado do CM Punk, o que vocês esperam que vai acontecer com o Sami Zayn a partir de agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, apoie a comunidade de luta livre a crescer cada vez mais aqui no Brasil. A gente precisa do apoio de todos vocês para que a nossa comunidade seja uma comunidade grande e saudável aqui no Brasil, como é lá fora. Nos Estados Unidos, no Japão, no México, a gente tem o poder de fazer essa comunidade crescer cada vez mais aqui no Brasil. Então, ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado pela companhia de todos. Até o próximo vídeo. Valeu!